Bem-vindas e bem-vindos ao 25 de Abril, as histórias que a história não conta, uma discussão promovida pelo É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela, e pela Divergente, uma publicação que reivindica tempo para pensar, aprofundar e contextualizar. Eu sou o Ricardo Ribeiro. Eu sou a Sofia da Palma Rodrigues. Vamos ter como convidados o Abdoulaye Jallow, que fez parte da primeira companhia de comandos africanos na Guiné, a Joana Craveiro, arquivista e é também atriz, encenadora, dramaturga e diretora artística do Teatro do Vestido. A Joana Lopes, doutorada em Filosofia, docente universitária, diretora na companhia IBM, foi ativista contra a ditadura com os católicos progressistas e no PRP-BR. E o Miguel Cardina, é investigador no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e recebeu recentemente uma bolsa do Conselho Europeu de Investigação para estudar as memórias da guerra colonial e de libertação. Numa pergunta de um teste de ensino português no estrangeiro do Instituto Camões, que pertence ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, lê-se que a Revolução do 25 de Abril foi uma revolução pacífica, pois não houve combatentes nem qualquer tipo de violência. Conta-se que uma vendedora de flores começou a distribuir cravos vermelhos pelos militares que andavam na rua e participaram no golpe de Estado. Eles decidiram colocar os cravos nos canos das espingardas. O cravo tornou-se no símbolo do 25 de Abril, uma revolução pacífica. Foi isto, o 25 de Abril? Joana? Foi, de certa maneira foi. Não completamente, como é evidente, porque resultou de muitos combates que houve antes dele, não é? Quer dizer, não teria acontecido se esses combates não tivessem existido, sobretudo na guerra colonial, como é óbvio. Mas não só, por todas as resistências, movimentos de resistência e partidos que consciencializaram as pessoas e que acabaram nesse dia realmente nesse cenário a que eu assisti, porque ao contrário da maior parte das pessoas que aqui estão, já estava em Portugal, ou de todos estava em Portugal e estava na rua e vi isso mesmo, vi os cravos, vi as cravos na espingarda, etc. Portanto, realmente, o que aí está descrito como cenário é verdade. A montante, houve muitas outras coisas. Mas, enfim, passo a palavra. Pois, sim e não. Na verdade, o dia 25 de Abril, o dia do golpe de Estado, é um dia em que se produz uma mudança política com uma baixa intensidade de violência, se podemos dizer assim. Há mortes, de facto, resultado dos disparos feitos pela PIDE-DGS, mas há uma mudança política em que o regime cai de podre. Ao mesmo tempo, como dizia a Joana, só podemos perceber o processo que leva, nomeadamente, à construção do sujeito político que o vai derrubar diretamente, o MFA, e depois o movimento social que vai sustentar um processo de natureza revolucionária logo a seguir, se percebermos, desde logo, a violência colonial e a guerra enquanto fator de desgaste que provoca no regime, e isso está diretamente associado a uma cadeia de violências muito acentuada, que o próprio colonialismo já é, mas que a guerra, enquanto tal, enquanto fenómeno específico, também carrega violências que de alguma forma obrigam a matizar essa ideia de que foi uma mudança pacífica. Foi um processo que naquele dia ocorreu porque o regime caiu de podre, mas ao mesmo tempo há violências muito profundas que têm que ser colocadas na equação para percebermos o que é que foi a ditadura, o que é que foi o colonialismo, o que é que foi a mudança política provocada na sequência disso. Pois, é que eles já disseram tudo, não é? E acho que o dia 25 de Abril, portanto, a Revolução não se esgota no 25 de Abril, não é? Portanto, pensar no dia 25 de Abril como um dia pacífico, sem perceber que nesse dia começou um movimento social que tomou tudo e todos de surpresa, inclusive aos próprios militares, e que lhes escapou ao controle completamente e que deixou a nu, acho que toda essa violência que estava dentro da sociedade portuguesa, de uma forma contida, de uma forma abafada, de uma forma de repressão, de repente tudo isso sai e se manifesta às vezes como episódios de violência na sequência desse golpe do 25 de Abril. Portanto, acho que isso também é importante falar. Isso, sim. Abdoulaye, o 25 de Abril na Guiné. 25 de Abril na Guiné quase era uma grande manifestação, porque onde estava mesmo a guerra. Depois de 25 de Abril, quando acabou a guerra, houve muito problema para nós, porque depois nossos oficiais por exemplo, alguns dos comandos oficiais da Guiné, africanos da Guiné, que eram oficiais do exército português,
houve 25 de abril, houve dependência, aquela coisa toda, conversaram pacificamente. Quando os portugueses vêm para Portugal, nós ficamos lá naquele tempo a gente dizia inimigo, com nossos inimigos, e para pegar um pedaço de carne para os crocodilos fomeados. Houve aquele massacre, aqueles oficiais todos foram fuzilados, aquela coisa toda. Sofreram muito depois de 25 de abril. Agora já não é como antigamente. Mas até ultimamente aqui, um comando na Guiné era um problema. Depois ficamos sem nação, sem nação. Nós somos guinenses, não somos portugueses. Estamos no meio. Entregaram independência para nós salvaguardar o nosso que lutava na parte portuguesa. Nós queríamos que ouvissem este excerto de uma música do Chico Buarque, Tanto Mar. Sei que estás em festa, paz. Fico contente enquanto estou ausente. Guardo um cravo para mim. Eu queria estar na festa, paz, com a tua gente e colher pessoalmente uma flor do teu jardim. Quando se fala do 25 de Abril, Miguel, fala-se da Revolução dos Cravos. A história que nos é contada é uma revolução pacífica, sem sangue, levada a cabo por um grupo de militares brancos que saem de Santarém para ocupar o Terreiro do Paço. Mas teria havido 25 de Abril se não houvessem as lutas de libertação nacional? Ou, como nós chamamos cá em Portugal, a Guerra Colonial? É sempre difícil fazer equações sobre o que poderia ter acontecido retirando elementos da equação, mas creio que a ideia da pergunta que me fazes é de perceber qual o peso que tiveram as lutas de libertação, e nomeadamente a luta que foi desenvolvida por movimentos que combatiam para a independência de determinados territórios em África, no desencadear da mudança política em Portugal. E eu acho que tiveram uma importância decisiva, fundamental, e que eventualmente não teria acontecido o 25 de Abril se não tivesse havido esse combate feito por esses movimentos. Tenho um colega que recentemente fez um livro muito interessante sobre Viriamo, Mustafa Dada, que é investigador associado do SES, que a brincar e a sério, porque isto é sério, não é? Também a formulação que ele usa diz-nos que o próximo livro dele agora seria sobre como a África libertou Portugal. E para percebermos o peso que teve, que os movimentos de libertação tiveram no desencadear direto do derrubo da ditadura. E a pergunta que fazes, que é muito interessante, porque nos obriga a complexificar esta distinção que tem uma história longa, inclusive nas oposições portuguesas, entre o combate à ditadura e o combate ao colonialismo, o que depois gerou um olhar para a própria mudança que foi operada na sequência do 25 de Abril, que tende a inscrevê-la na história da oposição ao fascismo e tende a esquecer que houve uma história da oposição ao colonialismo que não pode ser desligada desta. E a Guerra Colonial foi uma guerra perdida? Foi uma guerra. E qual foi a importância até para Portugal de termos perdido, da ideia de perder essa guerra como o desencadear de uma revolução? A derrota da guerra colonial está diretamente relacionada com a vitória daqueles que se ergueram como sujeito político para derrubar a ditadura, neste caso direto o MFA, e depois, porque importa perceber o 25 de Abril como resultado da ação do MFA, mas muito mais do que isto, porque aquilo que acontece no dia 26, 27, 28, 1 de maio e depois a seguir, e depois durante 75, é um processo revolucionário de uma natureza muito mais complexa e plural e que envolve outros sujeitos políticos, mas que de facto não pode esquecer aquilo que acontecia justamente em territórios entendidos pela ditadura como territórios nacionais, nos quais o papel desempenhado pelos movimentos que combateram um regime que a contraciclo histórico fazia uma guerra, foi absolutamente decisivo para o enfraquecimento desse regime que depois, no dia 25 de Abril, acaba por cair de podre. Joana Craveiro, das memórias que recolheste, qual é a importância de termos perdido esta guerra na construção da narrativa coletiva?
Essa pergunta é complexa porque isso não aparece muito claramente nas memórias que eu recolhi, ou seja, as pessoas não falam sobre termos perdido a guerra colonial, quer dizer, não, para já, porque também sequer não era essa a pergunta. Alguns ex-combatentes com quem falei nunca falam em termos de termos perdido a guerra. Pronto, as pessoas com quem falei, todas elas se opunham à guerra, apesar de a terem feito. Pronto, o que também é muito particular, aquelas especificamente. Portanto, não sinceramente, como eu entrevisto maioritariamente pessoas que eram antifascistas, anticolonialistas, todas elas acham que era uma guerra perdida desde há muito, não é? E portanto, não diria que faz parte de uma narrativa coletiva sobre nada, simplesmente é uma coisa com que não se conseguem reconciliar algumas pessoas, esta relação com o colonialismo, não é? E com o facto de Portugal ter sido um império colonial e delas, de certa forma, não concordarem com isso, mas verem-se como parte dessa realidade, apesar delas próprias, não é? Pronto. Mas eu não formularia a pergunta dessa forma. Não surge naturalmente nos discursos, perdemos a guerra logo, não. Isso não, nem falam assim, como termos perdido a guerra colonial, simplesmente que ela não devia existir ou simplesmente, pronto, que era um erro. O Miguel Esteves Cardoso escreve no livro Último Volume: a glória do Império Português está na maneira como soube preservar-se e misturar as raças, culturas e nacionalidades. No seu sentido mais profundo, significou respeitar a diferença sem, no entanto, deixar que se tornasse sacrossanta. Miguel. Queres que eu comente? Bom, isso é a persistência do imaginário lusotropical, muito forte, que é uma construção relativamente recente, diríamos assim, porque é dos anos 50, que vem substituir concepções muito mais racistas, no sentido de entender a própria presença colonial portuguesa e aquilo que era o Portugal pluricontinental. A partir dos anos 50 há trabalhos sobre isso, da Cláudia Castelo, do Marcos Cardão, que mostram a presença, o modo como esse lusotropicalismo se foi instalando e como é que também se foi instalando não só nas elites, mas também na cultura de massas, e depois formou uma imagem de Portugal sobre si próprio e sobre as suas colónias que mantém-se profundamente enraizada na cultura portuguesa, nos discursos, nas opiniões, basta olhar as vezes oficiais que são feitas ainda hoje. Marcelo Rebelo de Sousa. Tipicamente. Vários tópicos daquela visita que vimos agora nestes dias que nos remetem claramente para esse imaginário. Joana Lopes, gostaria de comentar alguns desses tópicos. Quer dizer, acho que o Miguel já disse o que eu diria. Para já eu nasci em Moçambique e, portanto, vivi lá a infância até aos 9, 10 anos. Quer dizer, como eu escrevi há uns dias, como uma colona inocente e completamente ingênua. Quer dizer, evidentemente não fazia a menor ideia, não tinha... Aquilo era natural. Depois vim para cá, detestei Lisboa, como todas as pessoas que vinham normalmente, porque enfim, os ambientes lá eram um bocadinho menos cinzentos do que por influência das Rodésias e da África do Sul em termos de costumes e etc. Mas, portanto, não tive essa vivência, aquilo era natural, aquilo pertencia a Portugal, etc. Mais tarde, como é óbvio, não é? Julgo que, evidentemente, houve uma grande parte da população antifascista que realmente só tomou consciência disso quando a guerra começou, não é? Porque eu lembro-me, por exemplo, enfim, foi em 61 que a guerra de Angola começou, e logo aí houve uma grande parte da oposição, mesmo tradicional, dos velhos republicanos e dos velhos ex-futuros PS, não é? que se puseram em questão, mas não foi logo. Porque eu lembro que no fim de 61, quando Goa foi invadida pela União Indiana, houve um movimento em Portugal, algo semelhante, e talvez as pessoas não tenham consciência disso, ao que houve por Timor aqui há uns anos. Levantou-se o país contra
a invasão de Goa, quer dizer, isso realmente, disso fala-se pouco. Isso foi em que ano? Foi em fim de 61, a invasão de Goa. Já tinha começado a guerra em Angola, mas enfim, as coisas ainda estão. Portanto, quer dizer, havia um colonialismo assimilado muito forte com, que não era bem o tropicalismo, porque estávamos a falar da Índia, mas enfim, com essa noção, quer dizer, sempre fomos os bons colonos comparados com outros, isto não se faz a Portugal, e isto um bocado misturado com a Igreja, ou era católica, etc, etc. Portanto, só muito mais tarde é que realmente há, por causa da guerra colonial e quando ela se intensificou e se alargou a várias colónias, é que realmente a própria oposição veio a não ter essa posição que o Miguel Esteves Cardoso ainda tem hoje. E uma parte dela, não sei se terá sido assim, tanto era contra a guerra, ou porque ela estava perdida, ou porque estava muito aliada, evidentemente, ao fascismo, porque Portugal estava completamente isolado internacionalmente, etc, etc, etc. Mas éramos os bons colonos. Joana Craveiro. Não sei se está de acordo Sim. Ela Estava a pensar precisamente, o Francisco Martins Rodrigues escreve bastante sobre a posição do PCP em relação à questão colonial, não é? E do qual ele se demarcava, não é? Ele fala bastante sobre isso. E que essa era uma das grandes depois dissidências que vão acontecer, precisamente entre os movimentos mais à esquerda e até o próprio PC. É a questão colonial, é uma das questões, não é? Acho que estou a dizer bem. E estava a pensar, por causa da pergunta há bocado das narrativas, estava a pensar no grupo de pessoas que eu entrevistei que retornaram das ex-colónias, portanto, que viveram lá e que depois, na sequência do 25 de Abril e dos processos de independência, regressam a Portugal ou vêm para Portugal pela primeira vez. Pronto, isso agora é toda outra discussão. Estava a pensar sobre que para elas, acho que da sua narrativa, muito mais o 25 de Abril, não é a perda da guerra, não é a derrota na guerra, é o 25 de Abril que surge como o grande momento que de certa forma é a ruptura com a sua vida anterior, não é? E a passagem a uma vida futura, no caso uma vida de perda, de recomeço de novo, tudo isso. A maioria desse grupo muito específico que eu entrevistei, pronto, e estava a pensar nisso, e acho que sim, esse imaginário ainda persiste quando eu falo com essas pessoas. Portanto, as questões que eu coloco muitas vezes sobre o racismo ou são imediatamente negadas. Não havia qualquer tipo de racismo, vivíamos todos muito bem. Esta é normalmente a frase que surge. E quando eu pergunto, então, mas como é que eram as relações sociais? Então, quem é que eram os empregados na sua casa? Ou onde é que essas pessoas viviam? Como é que estava dividida a cidade, não é? Onde é que viviam os negros, por exemplo? Onde é que essas pessoas viviam? E elas, pois, sim, nos Moceques, mas não, mas repare, mas viviam bem, não sei, pronto. E há acho que ainda hoje esse persiste, sim, e eu estou muito interessada em como é que essas imagens persistem de geração em geração também, como é que os pais passam isso aos filhos, que é agora uma das minhas pesquisas, e como é que os filhos interiorizaram também este discurso, ao ponto de não conseguirem questionar o sistema em que a sua família viveu, colonial, ou o racismo, ou a racialização e espacialização, tudo, hierarquias sociais e culturais dos espaços, nada, não conseguem fazer esse discurso porque interiorizaram muitas vezes, pronto, há exceções, evidentemente, mas a maior parte é difícil quebrar essas construções que passam na família. O Abdoulaye fez parte da primeira companhia de comandos africanos, que eram tropas especiais. Este racismo de que falava a Joana, sentia-se dentro das Forças Armadas? Sentia um bocadinho, porque o comando foi formado, era máquina de guerra. Quando Spínola foi para Guiné, o que é que ele fez? Arranjou todas as tropas normais, não é comando nem nada, mas tropas normais, milícias. Então construíram aquelas pessoas, deram instrução um bocadinho de curso, que para ser nossos oficiais. Nós somos juventudes, fomos para a tropa normal, mas fomos diretamente para o quartel de comando, porque tropa especial, comando, paraquedista, fuzileiro, tudo é voluntário. Mas nós não. Nós fomos preparados mesmo para batalhão dos comandos. Aqueles oficiais vêm ser nossos chefes. Não interessa se a pessoa sabe ler ou não sabe ler. Desde que as pessoas sabem fazer tiro, era valentia de mato, tinha pessoas mesmo, máquinas de guerra, e por onde eram nossos oficiais.
Então, o que acontece? Nós fomos para um obstáculo, um acampamento ou coisa, tropas, comandos brancos de cá, montavam segurança. Fuzileiro especial, fuzileiros também montavam segurança, paraquedistas montavam segurança. Nós estávamos dentro do barulho. Fazíamos assalto dentro do acampamento ou qualquer coisa. Às vezes safamos, mas às vezes também sofremos muito. Porque há uma noite sofremos 8 mortos, 45 feridos, só uma noite, na Moressa. Às vezes sofremos muito, mas às vezes também safamos. Porque comando, uma pessoa tem que fazer comando tem que saber correr, porque guerra comando não é para andar devagarinho, não é para levar muitas balas, e sem bala. 40 aqui, na carteira que 20. Ter ingressado nas Forças Armadas foi uma escolha sua? É? Como é que o Abdoulaye entrou na companhia de comandos? Dizia-me que não foi uma escolha. Não é uma escolha, é assim, calhou. Quando o meu irmão foi para a luta, libertação, porque o meu irmão trabalhou com a amiga Cabral, o meu irmão foi para a luta. Aqui se diz assim, o meu pai é padre, toda a gente fica, filho de um padre. Não, nós muçulmanos, quem não tem mulher não pode ser padre, porque padre é um homem como qualquer homem. Então o que acontece? O meu irmão foi para a luta, todos alunos do meu pai, também foram para a luta. Então Pidi quer prender o meu pai. Pidi diz esse que quer prender o meu pai. Eu teve que sair de Bissau para ir para o arquipélago Bijagos, o UNO. Fiquei no arquipélago Bijagos durante 6 anos. Porque o meu pai, eles tinham medo de prender o meu pai, porque o meu pai era chefe de religião muçulmana, toda a gente respeitava o meu pai. Mas o homem de Pidi, o que é que ele fazia? Ia buscar o meu pai, levava para a esquadra, ficava aqui torturado, que era psicologicamente. O meu pai ficava aqui, até média 1 hora, 2 horas, e mandava para casa. O Abdoulaye lutou então contra o seu irmão, que estava na altura no PAIGC. PAIGC. Então o que acontece? Ficou assim, aquela coisa, começou a continuar, porque o meu irmão foi para a luta muito cedo, foi na década de 60, 61 que foram para a luta. Então foi o Mar Jaló, foi o meu irmão, Alfa Jaló, foi Bari, foi Momoture, que matou o Cabral, e essas pessoas todos quase leram na casa do meu pai, criaram na casa do meu pai. Então, Pidi estava em cima do meu pai. Agora, para aquilo acabar, depois foi incorporado na tropa em 70, 2 de janeiro de 1970, foi incorporado para a tropa, para comandos. Criei o curso de comando. Quando acabei de criar o curso, fomos uma operação na mata. Quando eu voltei para casa, cheguei em casa, perguntei à minha mãe, onde está meu pai? A minha mãe não podia dizer assim, está na esquadra, não, está no sítio de costume. A minha mãe disse assim, o teu pai está no sítio de costume, quer dizer, eu já sei que está na esquadra, mas bem enfardado. E foi lá, cheguei lá, estava o meu pai, e cheguei, peguei o meu pai, vamos para casa, já está tudo. Não disse nada. Como estava fardado, os comandos, cheguei lá, o meu pai, vamos para casa. Peguei o meu pai, mas o meu pai, não falei nada com ninguém. Peguei o meu pai e trouxe para casa. No outro dia de manhã, ia para ele falar com o meu comandante, capitão João Bacra Jaló, que tem a fotografia aqui. Então, quando cheguei ao quartel, tínhamos um assalto a fazer na mata, na zona que se chama Ilha de Como. Aquilo é uma zona muito perigosa. Então, fomos com helicópteros, fomos assaltar na Ilha de Como, apanhamos 2 armas. Então, quando voltamos para o quartel, não consegui falar com o João Bacra, voltei para casa. Do outro dia de manhã, quando foi apresentado, era 1h o capitão João Bacra apareceu no quartel, porque estava na comando-chefe numa reunião. Cheguei para ele, dá licença, meu capitão, assim, olha, conta a história, contei para o homem de Pidi, vai buscar o meu pai, não sei o que, mas estou farto disto, não sei o que mais. Ele disse, o quê? Porque o meu pai era muito respeitado. O homem de Pidi vai lá buscar o teu pai? Sim, vai buscar o meu pai. O homem disse, vamos. E chamou logo o motorista
Eu e ele e o motorista fomos diretamente para o palácio. Ele não marcava audiência para falar com o Spindler. Não marcava audiência. Chega lá, quer falar com o general Spindler. Então o Spindler mandou a gente entrar, entramos. Eu estava de pé, não sei o quê, mas ele mandou-me sentar, ficar à vontade. E depois o capitão Jambaco pergunta: você conhece esse senhor? Ah, conheço. Esse não é que estava na mocidade portuguesa, porque o meu irmão foi mocidade portuguesa. E está cá, é economista. Foi mocidade portuguesa. E disse: está na mocidade portuguesa. Ele disse: não. Eu sou mais velho do que ele. Está bem. Depois, Jambaco teve um problema. Ele contou a história. Esse homem é muito respeitado, não sei como, assim, nosso padre, não sei o quê. Mas aqui na Bissau hoje a maioria é muçulmano. Então, mas aqueles muçulmanos todos revoltaram contra Portugal. Então, o Spindler pegou logo o telefone para o Mirpidi. Está só um momento, meu general, estou a acabar de comer. Você quer ir lá comer consigo ou você vem já? Aquele é perto, o pé de Câmara Municipal, você conhece, eu disse, o pé de Câmara Municipal. Então, o Mirpidi chegou lá. Você conhece o senhor capitão João Bacar? Conhece isso aqui? Cara, é um cara estranho, é uma pessoa, não sei o que mais. Ele disse: esse homem é filho daquele senhor que você vai buscar todo dia para torturar. O Cherno, conhece o Cherno? Se você prender aquele homem, se aquele homem está morto, foi morto por nós, toda a Guiné-Bissau vai revoltar contra Portugal. Não sabe disto? Então, se o irmão dele foi para a luta, então esse aqui está no exército português. Então, Spindler ficou fúrico com porque conhecia meu pai também, Então, pegaram um homem, mandaram para Bula, mandaram para Portugal, não sei se mandaram para Angola, para outro lado. Aí o meu pai ficou descansado. Foi ferido em combate, foi 7/2/72. Foi ferido aqui nesse lado. Um colega meu casou sábado, foi uma quarta-feira, morreu. 5 dias casado, caiu na mina. O outro, a mãe, tinha 5 filhos rapazes. 4 tinham morrido na guerra, faltava ele morreu naquele dia. Essa operação marcou-me muito, marcou-me muito. O outro rapaz, estava cá, ficou sem perna. Joana Lopes, tu foste ativista antifascista ainda antes do 25 de Abril, pertenceste aos católicos progressistas. Sim. Haviam movimentos sociais na altura? Ninguém usava esse termo não existia, até porque não podia haver movimentos, tudo era proibido, não é? O que havia era várias coisas, havia partidos, havia o Partido Comunista na clandestinidade e depois, a partir de certa altura, os partidos mais ligados à extrema-esquerda, etc. Mas o que havia era várias instituições que eram aproveitadas pelos antifascistas para fazer a ação possível contra o sistema. E havia uma vaguíssima abertura nas campanhas eleitorais para as legislativas, concretamente, sobretudo em 69 e 63, já foi um bocadinho diferente. Portanto, o que se passava é que as pessoas... vou pôr parte do Partido Comunista porque é um caso muito especial e muito mais conhecido, etc., e ao qual eu nunca tive ligada de maneira nenhuma. Os católicos progressistas, e não só, muitos outros independentes, por exemplo, o que restava da geração de 62, que não estava integrada em partido nenhum, etc., que se organizavam como? Em cooperativas, por exemplo, mais do que uma cooperativa, pelo menos umas mais ligadas ao PC, mas outras não, em Lisboa e no Porto, porque havia uma lacuna na lei que ou não obrigava a que os corpos gerentes fossem aprovados pelo governo. Depois o Marcelo Caetano mudou isso e fez com que fosse. Portanto, que permitiam uma certa atividades culturais, chamemos assim, mas onde se faziam uma série de ações que depois, quando eram sessões públicas, as mais... falar-se da guerra colonial era tabu, entrava a PIDE e proibia, mas enfim, fazia-se o possível. E havia muita imprensa clandestina, não é? Sobretudo anticolonial, desde 61. Policopiada, feita à noite, feita em casas onde se entrava, mesmo sem... Não estou a falar de nada, portanto, do que é conhecido do PC. Nesta outra mancha toda.
Portanto, e que se distribuíam das maneiras mais fantasiosas que se conseguiam. Havia ocupar as direções de instituições legais, como o Centro Nacional de Cultura, que tinha sido monárquico e que, portanto, que se aproveitava e se faziam umas sessões e se fazia. Portanto, não havia movimentos sociais como tais, o movimento X, o movimento Y, havia uma grande teia de pessoas, que eram muitas centenas de pessoas, que se moviam em várias instituições, em várias plataformas para fazer o possível. Havia também muito apoio, completamente clandestino, a quem queria sair do país, a quem queria fugir, portanto, aos refratários ou como é que se diz? Desertores, portanto, transportar até à fronteira, etc, etc. Havia muitas atividades desse tipo. Mas não se pode dizer que houvesse propriamente movimentos sociais organizados, simplesmente porque eram proibidos. Não é? E o que eram os católicos progressistas? O que é que eram? Era muita gente que passou a ser chamada assim. Há muitas discussões sobre quem é que inventou o nome. A certa altura disse que tinha sido o PC, não sei se foi isso, não interessa. Eram estas pessoas precisamente que se agrupavam em várias coisas, sei lá, por exemplo, o grupo da editora Moraes, com os livros da Moraes, o Tempo e o Modo, etc, etc, era uma dessas plataformas. Portanto, era esse tipo de pessoas que realmente estiveram, muitas delas eram mesmo católicos, estavam ligados à Igreja, eram católicos e tinham tido muita esperança no Concílio Vaticano II, não é? De esperança que a Igreja passasse a ser progressista e que isso fosse uma força de pressão em Portugal importante. A Igreja não passou a ser progressista porque também teve todas as forças, nem poderia ser, foi uma fantasia, e continuar a não poder com Papas Franciscos ou sem Papas Franciscos, mas portanto, mas era uma força de pressão cá dentro e simultaneamente anticolonialista e antifascista. Isso a partir da guerra, do início da guerra. E sobretudo, digamos, a partir de 62, 63, não foi logo 61, começou a ser muito, muito firme. Muitas dessas pessoas, eu não estava cá em 58 quando foi Delgado, estava a estudar na Bélgica, mas muitas dessas pessoas começaram de facto o seu percurso político antifascista com o processo Delgado. Portanto, a partir de 58. Até aí, não muito. Mas a partir de 58, de facto, os que vieram a ser chamados católicos progressistas mais velhos, já morreram quase todos, não é? Começaram, de facto, a ter consciência e a organizarem-se como podiam. Não é? Pois isso tudo, lá no fim da década de 60, já estava um bocado desboroado e acabou por não ter grande sentido. Mas foi um movimento importante, sobretudo porque ao mesmo tempo, sobretudo durante o tempo do Cerejeira, isto é curioso porque as pessoas talvez não tenham muita consciência disso, Cerejeira Salazar, havia uma certa proteção, ou seja, se as pessoas eram presas por poucos dias e não apanhavam, etc. Não apanhavam mesmo, quer dizer, não eram mesmo torturados, porque o Cerejeira intervinha, telefonava logo ao Salazar, etc. Como a São Caetano acabou completamente e passaram a ser iguais aos outros. Mas e isso dava uma certa liberdade de movimentação, apesar de tudo. Miguel, nesta altura ainda, o que é que acontecia ou o que é que aconteceu com os movimentos estudantis? E qual é que foi a importância dos movimentos estudantis? Uma boa pergunta, vasta. E esta, quer dizer, Joana está a falar aqui de um arco temporal que ela há pouco falava de 58, que é um momento também importante, tem nessa dinâmica estudantil, até um bocadinho antes, 56 há uma contestação a um decreto estudantil de 40.900, que é importante neste contexto do final dos anos 50 de construção de uma cultura anti-regime, antifascista, embrionária no seio das universidades, que formavam as elites, não é? Políticas e económicas e sociais, e ao mesmo tempo são também espaços de fermentação de uma cultura antifascista durante esses anos, que é um processo que vai de forma crescente
transformar a universidade e politizar os estudantes ao longo dos anos 60. É uma história muito longa porque tem vários episódios, chamadas crises estudantis de 62, 69, entre 62 e 69 há também várias, 65, e há prisões a estudantes, há construção de coletivos estudantis e há uma mudança nas reivindicações estudantis. Esse talvez seja o elemento interessante aqui de sublinhar. É que no final dos anos 50, início dos anos 60, a Joana corrigirá porque também estava lá e tem uma experiência pessoal disso, mas há sobretudo, em termos explícitos, as bandeiras de luta do movimento estudantil são sobretudo associadas à defesa da autonomia e, portanto, ao modo como os estudantes reivindicam para si e para a universidade um espaço próprio dentro do qual se poderiam organizar, se associar, ou seja, em última análise, também poder fazer política. Esse processo caminha numa radicalização, politização ao longo dos anos 60, até que, no final dos anos 60, a questão da guerra, por exemplo, e da crítica à guerra, já começa a surgir, primeiro em Lisboa, só depois da crise de 69 é que surgirá em Coimbra. Portanto, é um caminho de politização que vai mudando a natureza do movimento estudantil, que ao mesmo tempo também adquire aspectos de natureza sociocultural. A Joana aí terá uma experiência mais pessoal disso, mas certamente que terá tido essa experiência, até porque depois esteve na Bélgica, de como o movimento se tornou, até o modo como as pessoas falavam, se vestiam, interagiam uns com os outros, se foi informalizando, que é algo que está relacionado com os processos de politização que depois também ocorrem, não é? Joana? Eu não estou de acordo com o que o Miguel diz. A greve de 62 foi, de facto, fundamentalmente pela autonomia da universidade, quer dizer, eles próprios dizem que hoje que eram certos meninos de cor em termos das reivindicações que faziam, e depois isso foi no crescente. Eu dei aulas na Faculdade de Letras de 65 a 71. E, embora 69 tenha sido mais Coimbra, claro que se repercutiu em Lisboa, foi trazida para Lisboa. E eu vivia em pleno a dar aulas na faculdade. E há uma coisa que eu acho curiosa, é uma anedota, mas estas coisas às vezes ajudam a perceber melhor as coisas. Até essa greve era proibido as raparigas irem de calças para a faculdade. Raparigas ou professoras, não é? E então havia uma empregada, chamava-se uma contínua, nessa altura, uma velhota, coitada, que andava de bata preta de cetim e que tinha como função dizer a quem aparecesse de calças que saísse, a não ser que fosse estrangeira. E então a maneira como ela tinha, porque havia o curso de verão de português e, portanto, havia estrangeiras de calças. E a única maneira que ela tinha de saber era perguntar: a menina é estrangeira. Se a menina não lhe respondia, porque não percebia o que ela dizia e, portanto, podia ficar de calças na faculdade. Ora bem, e durante a greve de 69, que ainda durou bastante tempo cá, toda a gente passou a ir de calças para a faculdade. E a partir daí ficou adquirido. Portanto, estas modificações são muito curiosas, porque são anedóticas, mas mostram... E pronto, e a partir daí eu também passei a dar aula de calças, quer dizer, e curiosamente, um ano depois entrei na IBM, e a meio tempo, e dava aulas de faculdade de manhã e ia para a IBM à tarde e ia de calças, já nem passava isso pela cabeça. E o meu primeiro chefe um dia perguntou-me assim: a Maria Joana vai dar aulas assim? E eu nem percebi o que é que ele dizia, porque eu vinha da faculdade. Pronto, e na IBM o processo foi um bocadinho mais atrasado, mas durou 6 meses. Daí a um ano as pessoas andavam de hot pants, quer dizer, e de mini saia. Portanto, houve ali, no fim, portanto, mesmo no fim da década de 60, também um bocado por influência de maio de 68 e tudo isso, e os primeiros anos da década de 70, antes do 25 de Abril, houve uma mudança de costumes, de que o vestuário foi só uma das manifestações, enorme. Não sei se foi tão grande no resto do país, só sei em Lisboa, mas foi mesmo muito grande. E isso traduzia mudança de mentalidades, como é óbvio, não é? Quer dizer, não era só o aspecto exterior. Só um apontamento, porque me fez lembrar outra questão, esta do vestuário. Eu vivi numa república de estudantes em Coimbra, na Bota Abaixo, e é muito interessante ver as fotografias da época
das pessoas que viviam então. A República foi fundada em 1949 e, portanto, as pessoas nos anos 50 lá estavam, traje académico, alguns com arte que pareciam os nossos pais, assim, um bigode e tal, barba e tal. E de repente começamos a ver as fotografias de final dos anos 60 e inícios dos anos 70 e parece que as pessoas estão 15 anos mais novas, com cabelos compridos, barbas, roupa muito mais informal. E isto é interessante porquê? Porque isto não está desligado, por exemplo, do desaparecimento da praxe académica em Coimbra. Porque está associado ao uso da traje académica e, portanto, de uma certa simbologia, não só no vestuário da roupa em si, mas também no modo de ser e no modo de se relacionar com os outros e no modo de entender o papel do estudante na universidade. E o abandono, que depois está associado a aspectos muito específicos, da suspensão da queima das fitas e do luto académico no contexto da crise de 69 em Coimbra. Isso é uma forma de olhar a coisa, mas era um processo que vinha de antes e que depois já a seguir já não pega. Porquê? Porque o traje era considerado uma coisa formal, antiquada, ligada aos setores conservadores, um modo de se entender a si próprio enquanto estudante também desadequado, porque o estudante era um jovem trabalhador intelectual, para citar a expressão do sindicalismo estudantil, que era uma corrente em voga então. Nos meses que seguiram ao 25 de Abril, o processo revolucionário radicaliza-se, com as tendências extremistas à esquerda a ganhar protagonismo. O radicalismo acentua-se numa aproximação clara ao ideário do Partido Comunista. Com o golpe militar falhado de 25 de novembro de 1975, terminaram as tentativas da esquerda revolucionária tomar o poder. É assim que se ensina ao PREC num livro de história do 9º ano. Joana. Espetacular. Em dada altura, na peça de teatro, o Museu Vivo de Memórias Pequenas e Esquecidas, dizes que o processo revolucionário em curso foi apresentado como um período em que tudo era possível. O que é que te contaram sobre o PREC, as pessoas com quem falaste? Bom, contaram muita coisa. Eu nasci em 1974, portanto, evidentemente, não tenho uma memória direta muito do próprio PREC, mas tenho a memória direta tudo o que aconteceu, quer dizer, ficou dentro de mim. Tudo aquilo que se vivia, por exemplo, na minha casa e em movimentos políticos e uma série de coisas que eu acho que perduram para além do 25 de novembro, que é a data oficial para o fim do PREC, mas que dá muito jeito à história ter sempre essas datas para conter uma série de movimentos que eu acho que são muito maiores do que esses 19 meses. Pronto. E acho que essa forma de ensinar o PREC faz parte de uma construção que foi sendo feita ao longo dos anos para denegrir aquilo que aconteceu de único nesses 19 meses e para além desses 19 meses, porque quer dizer, muitos movimentos perduram, pelo menos eu lembro-me até aos anos 80, de uma série de coisas que aconteciam e de voluntariamente trabalhar com os meus pais, por exemplo, em bairro, para reabilitar bairros clandestinos, porque meus pais eram urbanistas e era uma coisa que vem do PREC, evidentemente, que vem desse processo revolucionário, em que de repente as pessoas puderam reivindicar casas, puderam reivindicar condições de vida e uma série de outras pessoas que até faziam parte de uma elite, como era o caso da minha família, foram lá arregaçar mangas e vamos embora fazer isto juntos e construir esta nova sociedade, pronto. E de facto, aquilo que me contam destas recolhas que eu tenho vindo a fazer, claro, é como um tempo em que tudo era possível, em que era possível, e que não está necessariamente ligado a partidos políticos, evidentemente que as pessoas eram muito politizadas e estavam ligadas a diversos movimentos, mas às vezes, eu quando entrevistei uma série de moradores de bairros do Sal do Porto, eles próprios se demarcam dessa questão política e dizem, ouça, isto aqui não tinha a ver com partidos políticos, não é? Eles bem queriam vir aqui tomar conta disto, mas isto era nosso, e eu acho que isto é muito interessante porque e não está ainda suficientemente falado, não é? Ainda estamos todos a descobrir como falar sobre a história desse tempo, porque como lá está, há essa construção que há nesse livro de história, em que é o período do excesso e da extrema. Eu estou um bocadinho farta desta expressão da extrema esquerda, acho que é uma expressão que nós herdámos e temos vindo a herdar e que hoje em dia ainda é usada como uma coisa depreciativa e, portanto, eu estava até a ver no outro dia as notícias e comentávamos, e na minha família, cada vez fala-se de esquerda, fala-se sempre de extrema esquerda, já não existe esquerda, já só existe extrema esquerda, não é? E depois há o centro e depois há a direita, é extraordinário. E acho que
isso tudo são coisas que perduram de uma negativização dessa imagem, que acho que aqui toda a gente pode falar um pouco sobre isso, que não corresponde necessariamente àquilo que aconteceu. Portanto, aquilo que as pessoas me contam é que foram tempos em que elas puderam construir de raiz uma série de coisas que antes não existiam, ir para a rua reivindicar coisas que não existiam. Claro, eu entrevistei muitas que eu considero elites, e nós aqui muitas vezes estamos a falar de uma história que é uma história de elites, não é? Que é nos centros urbanos, pessoas que vão para a faculdade, pronto. E há todo o resto da população, mas que está expressa nestes movimentos populares, de comissões de moradores. Eu ontem estava a pensar nisto e até fui desencantar um livro que se chama Os Moradores à Conquista da Cidade. Por acaso o meu pai é coautor deste livro, mas não é por isso. É só porque este livro tem aqui uma cronologia extraordinária sobre movimentos sociais que raramente aparece nos livros de história. Portanto, diz tudo aquilo que está a acontecer no país em termos políticos, que são os grandes marcos que se ensinam em qualquer livro de história, mas depois tem uma coluna para movimentos sociais que estão a acontecer no país e depois especificamente em Setúbal. E é extraordinário. Reuniões anticolonialismo em Setúbal, no dia tal, eles sabem qual é que é o dia. Ocupações, evidentemente, construção de creches, uma série de coisas, greves, que os livros de história já não falam, não é? Ou falam de uma outra forma, como um tempo de caos, que não sei o quê, pronto. E acho que o PREC foi muito mais do que isso e há ainda que ver o que é que aconteceu realmente e como é que isso mudou a vida das pessoas. Portanto, os testemunhos que eu recolhi não se identificariam com o que está aí escrito, nem sequer com esse golpe falhado militar do 25 de novembro, o suposto golpe do PCP para tomar conta do país. Acho que depois isso é toda uma outra história que também ainda está por escrever e que um dia, quando pudermos abrir todos os arquivos, que há muitos deles que ainda nem sequer podemos ter acesso, se calhar poderemos reconstituir o que é que aconteceu no dia 25 de novembro, mas também não é isso que está aí escrito, tenho a certeza absoluta. Portanto, não sei, é isto. Joana Lopes, tu que o viveste, o que é que foi o PREC? Pois, estou muito de acordo com o que acabou de ser dito. Realmente é verdade, tudo era possível, faz parte de um período revolucionário, com uma certa utopia, mas havia um ambiente, é muito difícil dar isto e realmente fala-se muito pouco disto. Acreditou-se de facto que este país ia ser um país socialista a sério. Acreditou-se de facto. E o acreditou-se, o se é quem? É evidentemente toda a esquerda, uma grande parte da população. Em muitas coisas que foram ditas, porque houve um surto de civismo que realmente, infelizmente, praticamente desapareceu, foi esmorecendo e hoje quase que não existe, em parte alguma, mas era de facto, houve a grande convicção e as pessoas não pensavam se era lá possível, e mesmo as mais politizadas, posso falar por mim, pensava-se lá se a Rússia ia tirar o tapete ao PC por causa da Guerra Fria, depois veio-se a saber, na altura, e havia quem soubesse, mas as pessoas que se moviam-se realmente por fazer disto uma sociedade socialista a sério. Mas que era um momento cubano, eu sabia perguntar se era cubano, seja o que não era. Tinha sido tão extraordinário o 25 de Abril que parecia que realmente não havia nenhuma razão para que não fosse possível fazer algo completamente novo aqui. Ingenuidade, com certeza. Hoje é fácil de verificar que é verdade, dada a conjuntura internacional que nos rodeava. Mas quer dizer, o entusiasmo era tal, a participação das populações era tal, nas mais, das mais estranhas circunstâncias. Portanto, eu nessa altura trabalhava na IBM, até tenho aqui o papel, mas não vou ler, mas posso ler só dois parágrafos que são significativos, que era, por definição, uma multinacional americana, onde a maioria da população era tudo menos comprometida na luta antifascista antes de 25 de Abril. Havia algumas pessoas que eram, havia pessoas do PC, havia pessoas ligadas a outros partidos, mas uma minoria, uma pequeníssima minoria. Ora, logo no dia 2 de maio, se não me engano, houve um plenário em Lisboa, no Porto, não sei se houve, mas eu não me lembro se houve logo, mas houve um plenário em que estavam mais de 400 pessoas, em que foi eleita uma comissão de trabalhadores provisória, daí a umas semanas foi eleita uma comissão com PC, eu também lá pertencia, um outro tipo que tinha estado exilado na Embaixada do Brasil, que tinha entrado no golpe de Beja, mais outros que não há nada politizados, etc. E isso foi num crescendo, não vou entrar em pormenores, mas
A seguir, o 11 de março, então, foi a explosão máxima do entusiasmo e da esperança de que podia haver. No dia seguinte, houve um plenário, também com o mesmo número de pessoas, em pé na IBM, em que foi votado por pouquíssimos votos contra, meia dúzia se foram, e eu só vou ler, tiro os considerandos e leio o seguinte: os trabalhadores da IBM, pondo-se ao lado da massa dos trabalhadores portugueses, exigem: primeiro, castigo exemplar contra os contra-revolucionários. Segundo, expulsão dos agitadores estrangeiros que tentam levar o nosso país para a guerra civil. Terceiro, aplicação imediata de medidas económicas e sociais que, retirando aos monopólios e latifundiários o poder de que ainda efetivamente dispõem, tornem realmente irreversível o processo revolucionário. Quarto, proibição de todos os partidos que efetivamente estão do lado da reação. Quer dizer, isto hoje é ficção, não é? Isto hoje é ficção. Pronto. E não durou muito, porque estamos a falar do dia 12 de abril de 75 e eu diria, eu não quero estender muito para tirar a palavra de outras pessoas, que o primeiro grande golpe de espanto e de desânimo foram as eleições para a Constituinte. E não foi só para o PCP. Não foi só porque o PC teve aquela pouca percentagem de votos. Isso foi em que ano? Foi 3 ou 4 meses depois, foi em 25 de abril de 75, portanto estamos a falar de março, foi um mês e tal depois. Porque a partir daí, com o PS, porque quando se diz aqui que efetivamente estão do lado da reação, o PS estava incluído, obviamente, o PS era a reação. E o PSD e o CDS também, mas o PS era a reação. Com o PS a ganhar as eleições de 75, veio ao de cima uma força anti tudo isto, completamente. Quer dizer, completamente. Foi o começar do caminho para o 25 de novembro, claramente. Pronto, e por isso é que não só o PC, mas as forças ligadas à outra esquerda, com a Quinta Divisão e os hotéis, etc., tentaram a todo o custo que as eleições fossem ou não tivessem lugar ou fossem adiadas, porque já se previa que acontecia isto. E aconteceu. A partir daí foi o PS até hoje. Miguel, e hoje o PREC é tabu na sociedade portuguesa? Não sei se é tabu, porque é possível falar dele e estamos aqui a falar. Esta visão que a Joana Craveiro e que a Joana Lopes dão do PREC, não direi que é tabu, mas é claramente uma visão minoritária e é uma visão importante na medida em que nos alerta para aspectos significativos daquilo que foi a dinâmica social de então e que não encaixam nessa descrição que a Sofia há pouco nos lia, que é uma descrição, uma imaginação do processo histórico a partir de golpes e do jogo de determinadas forças, que acaba por não captar esta efervescência que os processos revolucionários contêm. Há um aspecto interessante que a Joana dava conta, que tem a ver com isto da cronologia, e que está associado a essa leitura que a Sofia relatava. Há um período de excesso que é contido pelo 25 de novembro. Ora, é muito interessante, se nós fizermos até um exercício cronológico daquilo que foram os momentos as ocupações, os momentos de expressão popular, mais ou menos organizada, muitos deles acontecem justamente depois disso. Quer dizer, a grande candidatura do Otelo, que tem uma votação muito expressiva, claro, é em 76. Também os processos de reação a isso e os processos de reação violenta, ainda agora se tem um livro, são uma extrema-direita. Em Portugal, a rede bombista da extrema-direita, boa parte das ações que executaram foi já depois do 25 de novembro. E, portanto, é interessante nós pensarmos este processo não só pelo que nos chama a atenção a partir de dinâmicas sociais que não serão tabu, eu percebo a pergunta, não é? Mas que são claramente desvalorizadas, mas ao mesmo tempo como isso nos permite também baralhar as cronologias que geralmente se estabelecem para pensarmos estes períodos, estes processos, que são sempre processos muito mais complexos e até interessantes do que aquilo que depois
as classificações históricas e as organizações que se fazem a posteriori, e isso aí, o ensino não está fora disso, de facto, ensina-se mal este período, sim. Portanto, acho que sim, não sendo tabu, é alguma coisa que temos que aprender a aprender outra vez, a perceber. Posso ler aqui uma coisa muito breve de uma moradora? Isto já é 76, sabe? Foi um bocado para corroborar isto que o Miguel estava a dizer. Ela é sobre as comissões de moradores de Setúbal e ela está em 1976 e ela diz, já depois do 25 de novembro, diz: eu tenho fé à mesma. Até aqui não fomos ao 4º governo, não fomos ao 5º governo, não fomos ao 6º governo e agora, se for preciso, vamos a este também. Não há problema por causa disto, ou seja, porque eles iam bater à porta, se fosse preciso, do primeiro-ministro, não é? A gente temos ido a todos. A última vez que fomos, queríamos nos mandar para a rua. E eu disse: ó senhor, 72 comissões de moradores para a rua, não pode ser, então não veio que isso era uma vergonha. Isto foi em março de 76. Eram comissões de bairros, de barracas de todo o país, porque não havia nada, não se faziam expropriações, não havia dinheiro, as coisas não avançavam, não saía nada, não tinha resposta. Entramos para lá à meia da tarde, saímos lá à meia da noite. Isto é maravilhoso. Isto é maravilhoso, não é? E já é depois de 76, já depois do 25 de novembro, já no fim de 76. Ela a dizer: vamos lá mais uma vez se for preciso. E isto é incrível, não é? Hoje em dia, quando é que nós temos esta coisa cívica de ir bater à porta, nem conseguimos chegar à porta do primeiro-ministro, ou do que quer que seja, não é? Nem do presidente da Câmara, como eles estavam sempre metidos na Câmara Municipal. Lá no Porto, os moradores estavam sempre na Câmara Municipal e, se fosse preciso, levavam os dejetos para a porta da Câmara e diziam: se não nos derem o esgoto, nós despejamos os dejetos aqui à porta. E conseguiam o que queriam. E era assim. Foi a ser mais uma luta, não é? Passou a haver dois campos. Claro, porque é verdade, ao mesmo tempo que há isto, as pessoas são sensíveis à dinâmica política do que está a acontecer, aos resultados das eleições, aos governos, às ações concretas que tomam. Pois. Ao mesmo tempo que isto acontecia em Portugal, o Abdoulaye era perseguido na Guiné. Exato. Almeida Santos, numa entrevista ao público, assume que criou uma lei segregadora. Era tudo português. Mário Soares e Vasco Gonçalves pediram-me uma lei generosa. Respondi: não faço. Só tinha nacionalidade quem pelo menos era bisneto português pelo nascimento, senão o país ia ao fundo. O Abdoulaye era português e de um dia para o outro deixou de o ser. Exato. Como é que foi? Foi português. Eu nasci baixo bandeira portuguesa. 15 de novembro de 48, nasci na Guiné, era bandeira portuguesa, na minha terra. Quando fez 21 anos, foi para a tropa. Chamaram para ir para a tropa portuguesa. Não foi voluntariamente. Foi chamado para ir para a tropa portuguesa. Peguei a arma, lutei contra meus irmãos. Próprios meus irmãos. Depois de 25 de abril, houve aquela perseguição, aquela coisa toda. Eu vim para Portugal, em 83, cheguei aqui em Portugal, e já aquele bilhete inteiro que eu tinha, aquela coisa que tudo que eu tinha como português, já não é português. Tenho que adquirir novamente nacionalidade portuguesa. Para adquirir nacionalidade portuguesa não é uma coisa fácil. Certidão narrativa completa, certidão isto, tanto documento, e depois o responsável. Então, responsável, que é uma pessoa que vai me responsabilizar de mim. Eu sou responsável, já não sei como. Adquirir nacionalidade portuguesa. Assim que adquirir nacionalidade portuguesa. Todos os meus colegas têm adquirido nacionalidade portuguesa, sim, dessa maneira. E alguns, alguns tinham 6 meses, como eu tinha 1 ano e tal. Alguns tinham 5 anos, 6 anos, não é português. Alguns até hoje ainda não é português. Está a esperar ser nacionalidade portuguesa. Mas fomos tropa português como portugueses. E foi por causa de ter sido tropa portuguesa que foi perseguido depois da independência? Sim, foi perseguido, foi preso em Bafatá. Veja lá, meu irmão era comandante da região de Gabu. Bafatá, você conhece aquele, faz 250 km que é? Meu irmão era comandante militar da região de Gabu. Eu estava em carro de transporte. O homem de polícia veio lá embaixo e disse: você já falou assim, está-te chamar lá na esquadra. Depois cheguei à esquadra. Como que é o teu nome? Lá já falou. Documento do cara e o teu documento. Mete o cara lá no quintal. Mete o cara no quintal para a polícia sem saber nada. Prenderam o documento do cara. Então vai lá esperar. Mandaram para lá para a prisão. Fiquei na prisão. Vai lá esperar. Mas o que é que eu fiz?
Eu perguntei-me a mim, o que é que eu fiz? Mas estava o meu sobrinho que viu-me na prisão. Ele não tinha dinheiro, era estudante, pediu boleia para Gabo. Gabo, chega lá, opa, tio, está o teu irmão na prisão. Calma, irmão, olha lá. O que ele fez? Fez acidente? Não. O que ele fez? Não sei, mas está na prisão. E melhor ir buscar logo o teu irmão. O irmão era um grande comandante, ultimamente era general, mas era coronel. Chega lá em Bafatá, chamou o comandante lá de polícia. Mas o que o meu irmão fez que você meteu o meu irmão na prisão? Qual é o teu irmão? Atlântico. Atlântico na prisão, sim. Eu não prendi ninguém. Você prendeu, não sei o que. Não. O homem não sabia nada. O homem, comandante da polícia, não sabia nada de mim. Tinha sido preso apenas porque era comando português. E fizeram isso porque era comando português. Vou aqui, vamos mostrar um excerto de um discurso do Cavaco Silva, que no discurso de tomada de posse, a 9 de 2011, Cavaco Silva diz o seguinte: Logo a seguir à Revolução do 25 de Abril, a sociedade civil deu uma prova excepcional da sua vitalidade na forma como acolheu, sem convulsões, quase 1 milhão de portugueses que regressaram de África em condições extremamente difíceis. Graças ao apoio das famílias e de diversas instituições, a sua integração no país processou sem sobressaltos de maior, apoiada naquela que é uma das melhores qualidades do nosso povo. A capacidade que revela para, nas horas difíceis, dar provas de um espírito de solidariedade e de entreajuda que é absolutamente extraordinário. Esse espírito é nosso, é único, é o espírito de Portugal. O Abdoulaye sentiu este espírito de entreajuda? Não. Isso é para falar para o povo. E o que ele estava a dizer aqui, se não havia a sessão dos comandos, a gente dormia aqui na rua. Através da sessão dos comandos começou a recolher pessoas, porque fizeram uma associação, e uma associação não é Estado, uma associação dos comandos. Então, o que acontece? Começou a recolher os comandos. Mas há uns que é recebido, outros não é recebido. Eu não sou recebido. Porque eu sou PID de PSC e vem cá para informar PSC que passava aqui em Portugal. Eu não fui recebido. Só porque o meu irmão era como eu lutei contra o meu irmão de mesmo mãe e pai. Meu irmão é mais velho, 2 senhoras, aquelas senhoras que é mais velha que mim. Somos 8 na nossa mãe. Então o que acontece? O que ele está a dizer aqui? Ele vai falar para o povo, ponto. Mas não é assim. Não é assim. Muita gente quer vir aqui falar, mas tem medo. Já falei com vocês isso. Há muita gente que quer falar, mas tem medo. Represália. Alguns têm reforma, que é pouco reforma, pensei cortado. Que a idade que, por exemplo, a idade que eu tenho hoje, 68 anos, onde é que eu vou trabalhar? Quem quer trabalhar comigo com 68 anos? E por isso que as pessoas têm medo de vir. Aquele capitão que você mostrou no livro, o irmão está cá. Falei com o irmão para vir, mas tem medo. Já tem reforma, mas tem medo para não perder aquela reforma. E alguns que não têm reforma têm medo de falar porque para não perder a reforma. Tem medo de represália. Então o que acontece? Nós, aqui, se é que era a nossa terra, vá que não vá, mas aqui não é a nossa terra. E porque a pessoa apanha aquele um bocadinho de reforma, 400 euros, ok? E já não pode ficar aqui em Portugal, porque não dá para pagar renda de casa, tem que voltar para a Guiné. E depois uma pessoa está aqui para ter aquele dinheiro, a pessoa fica anos e anos com documentos para ter nacional portuguesa, e depois tem que meter um requerimento a Estado Maior-General dos Portugal, há pouco tempo fez porque a pensão que ele recebia era pouco. Pedi para me aumentar, porque agora já tem idade
e tem um problema na coluna. Porque caí da mina, tem cicatriz grande aqui, tem cicatriz mesmo aqui, grande aqui. E tem todo o corpo, tem cicatriz, tem aqui na mão também, tem um bocadinho de cicatriz aqui. Esse aqui já posso mostrar, já viste aqui, tem cicatrizes da guerra, onde caí na mina. Mas as pessoas têm medo. O que é que eles falam? Nem que isso que eles fazem. Nossos comandantes direito, por exemplo, o general Bruno, o general Raul Fox e os comandantes, vê a gente, quer ajudar, mas não tem possibilidade, não tem condição. Porque balas bem para eles e aquela bala também para nós. Você chega a bater, a gente bateu tanto gabinetes aqui, de comandantes. A gente ia lá pedir. Mas eles estão com a mão atada. Mas essas pessoas lutamos junto, na mata. Mas tem mão atada. Comandante Durão, General Bruno, Raul Fox, falecido Barbosa de Henrique, faleceu há pouco tempo, Comandante Simão. Há muitos comandantes aqui que a gente vai lá bater a porta. Às vezes até há comandante que mete a mão na bolsa, tira um X para comer. Epá, é muito triste. É triste, nós sofremos muito. Eu ainda sofri, até há pouco tempo ainda, tem ainda papel lá, que eu meti requerimento para estar maior já na Força Armada, se podiam aumentar um bocadinho de pensão. Problema de coluna é da idade. Se tem cicatriz aqui, a mina lançou-me numa distância que você nem quer saber. O médico militar que me operou, e disse, deu-me assim, meu filho, quando chegar a certa idade você vai sofrer muito da coluna. E estou sofrendo hoje da coluna. E tenho muitas cicatrizes no corpo. Joana Craveiro, tu nasceste depois do 25 de Abril, em 74 ainda. Sim. E, portanto, a ti o 25 de Abril foi-te contado não só pelos arquivos, mas também pelas vozes das pessoas. Elas contam a mesma história, os arquivos e as vozes? Depende de que arquivos é que estamos a falar, não é? Pronto, esquece a ideia de arquivos e de museus. Portanto, há a história que é mostrada, oficial, há os arquivos que não temos acesso, há os arquivos pessoais na casa das pessoas, portanto, há muitos arquivos, não é? Portanto, eu já encontrei arquivos que contam a mesma história das pessoas, que são os seus arquivos que elas têm em casa, dos panfletos, das coisas, das suas fotografias, portanto, esses arquivos pessoais que estão escondidos e que muitas vezes não há acesso. Depois há o Centro de Documentação 25 de Abril, onde se contam muitos aspectos da história, não é? Porque as pessoas doam precisamente esses arquivos pessoais, portanto, é um manancial que nunca mais acaba que se pode consultar. Não há um museu 25 de Abril, portanto não sabemos que arquivo é que iria estar exposto nesse museu, porque ele não existe, não é? Assim mesmo. Mas como nós já falámos aqui, há uma disparidade entre aquilo que os livros de história contam e aquilo que as pessoas por vezes contam. Eu posso falar da experiência que eu tenho de fazer o meu espetáculo e falar com as pessoas no final do meu espetáculo e de muitas delas dizerem que até agora não encontravam um sítio onde pudessem expor aquilo que realmente viveram e que às vezes quando estão a ouvir na televisão ou imagens e eles pensam, mas eu não vivi exatamente isto, então onde é que a minha história fica? E então as pessoas às vezes falam até de uma palavra que eu acho que é muito forte, que é reconciliação. Nós nunca pensamos, porque como nós temos esta construção de Portugal como um país de grandes costumes em tudo, um colonialismo simpático, um regime melhor que os outros, não é? Não tão mau quanto os outros, acho que isso foi muito interiorizado pelas pessoas. Não tivemos nenhum processo de justiça transicional como outros países tiveram. Tivemos uma justiça mais ou menos popular e outra ali num período logo a seguir ao 25 de Abril e muitas vezes isso mancha tudo o resto, então as pessoas pensam, pois, mas isto já foi feito naquela altura, os tribunais e os PIDs e eu não sei o quê, então, não, mas há países que têm comissões da verdade e da justiça, pronto, mal ou bem, há uma posição do Estado em relação às políticas da memória, que nós temos muita dificuldade com isso. O Estado acha que não tem que investir, que não tem que pensar essas coisas, isso deixa para umas comemorações do 25 de Abril empoeiradas, que são sempre mais ou menos as mesmas, pronto. E nesse sentido, agora que me perdi, mas isto tinha uma lógica para chegar à questão dos arquivos e daquilo que as pessoas...
que eu perdi-me completamente. Bom, basicamente, de facto, nem sempre coincidem as versões, mas eu acho... a palavra reconciliação é muito importante. Pareceu-me a mim, por aquilo que as pessoas diziam, porque elas muitas vezes falavam eu agora sinto mais reconciliada com as minhas memórias, por exemplo. Foi uma expressão que eu não estava à espera de ouvir e que eu vi. Ou eu tinha vergonha das minhas memórias. Até pessoas assim mais novas. Normalmente havia uma certa geração mais velha que eu, mas ainda não com idade suficiente no 25 de Abril para ter tido uma grande atividade, portanto, 10 anos, 12 anos, depois vão para o liceu, vivem toda aquela turbulência do liceu e tudo isso, e havia uma rapariga que dizia, eu até tinha um bocado de vergonha. Ela não sabia explicar porquê, mas dizia, sim, claro, o 25 de Abril, fantástico, mas parece que eu não conseguia falar daquilo, do que é que tinha sido a Revolução, e de repente percebi que as minhas memórias da Revolução até podem ser coisas muito boas, e que aquilo aconteceu de verdade, e senti-me reconciliada. Mais uma vez é essa palavra que surge, ou as outras pessoas que diziam, mas porquê é que você fala tanto das ocupações? É que, pronto, nós ocupámos, assim com um bocado de vergonha, mas ocupámos por boas razões, não é? Mas não devia focar só nisso, porque aconteceram outras coisas melhores. E depois já vinha outra pessoa e dizia, mas porquê? As ocupações foram fantásticas. Portanto, e destes debates, do que eu me apercebi é que realmente havia esta disparidade entre, lá está, os arquivos pessoais e os arquivos estatais e as comemorações e aquilo que está nos livros de história, e as pessoas muitas vezes sentem que nunca contaram a sua história e que ela nem é importante. Portanto, a quantidade de pessoas que eu entrevisto que me dizem, a começar da minha própria família, não, eu não tenho nada importante para contar, eu depois dou-te o nome de uma pessoa, essa sim teve mais protagonismo e fez mais coisas, porque as pessoas realmente depreciam o seu próprio papel na história, digamos assim, porque a história está feita pelos grandes protagonistas, então pronto, ter estado numa comissão de moradores já não é uma coisa muito importante, não é? Já nem se fala disso, das comissões de moradores, não é? Portanto... Joana Lopes, estando as pessoas eventualmente que viveram o 25 de Abril e o ambiente que falámos aqui a desaparecer, tens medo que esta história e este ambiente fique por contar? Quer dizer, eu conto com os historiadores e eles andam a fazer, eles andam a trabalhar, os historiadores e outras pessoas que fazem essas coisas. Há uma vivência que não pode ser transmitida, como é evidente, a não ser pelos próprios, e portanto é natural. Quer dizer, a minha implantação da República diz-me pouco vivencialmente, quer dizer, por mais que considero que tenha sido muito importante, quer dizer, nunca seria a mesma coisa do que ter vivido o 25 de Abril. Portanto, também penso que por mais que as pessoas contem e digam, etc., não o viveram, portanto, isso é um facto. Que isso faça com que desapareça como vivência, acho que sim, acho que vai desaparecendo. Mesmo as comemorações que se fazem, mesmo nós, nem pensando só nas oficiais e nos discursos na Assembleia da República, ou assim, outros, aquelas que se fazem, quer dizer, a mim deixam-me bastante fria, o ir para o Carmo, cantar a Grândola, ou não sei o quê. Quer dizer, a manifestação do 25 de Abril na rua é uma coisa, porque pronto, é uma instituição, é a solidariedade, é a comemoração. O resto, quer dizer, já é muito folclore, pronto, é muito folclore, pronto, quer dizer, e que tenderá a desaparecer. Naturalmente, nem quer dizer que seja mau. O que é mau é a narrativa que vai piorando, como o exemplo do livro de história e todos os outros. As novas gerações estão a assimilar, as novas e já não tão novas, estão a assimilar a versão oficial de que a democracia foi instaurada no dia 25 de novembro, ponto final. Quer dizer, pronto, o 25 de Abril foi muito importante porque acabou com a ditadura. A palavra fascismo, quantas vezes, até nas redes sociais, quando se utiliza fascismo, e eu faço questão de utilizar, sempre alguém que vem dizer, bem, não discutamos isso agora, mas enfim, quer dizer, ditadura sim, fascismo talvez não é? Portanto, o que vai perdurar, se não se fizer alguma coisa, e não vejo que ninguém esteja a fazer, nomeadamente a nível da educação e do ensino da história, é que realmente a ditadura acabou a 25 de Abril, mas a democracia só se consolidou a 25 de Novembro. Isso é a versão oficial da história. E acho que se está a acentuar isso cada vez mais. Acho que se está a acentuar isso cada vez mais. Mas, enfim,
É a vida. Como dizia o outro. Miguel, qual é a importância de resgatarmos estas pequenas histórias de que falava a Joana e testemunhos como os da Abdoulaye? Qual é a importância destas vozes? Bom, a importância desde logo há uma importância ética, no sentido em que as vidas, as vozes, o modo como as pessoas passaram pela experiência, nomeadamente de um acontecimento histórico tumultuoso, como são sempre as mudanças políticas, têm uma validade ética por si, serem contadas e não serem silenciadas, não serem apagadas. Isso é um elemento importante por si. Mas há uma outra validade e um outro interesse em resgatar estas histórias, como aqui estamos a ouvir falar, e outras, que nos dão um lado B da história. Isso é importante porque complexificamos a história, mas, por outro lado, nos permitem abrir gavetas de entendimento sobre o que foi o passado, que de outra forma, ou porque as fontes são produzidas por quem são, ou porque os historiadores têm determinados interesses, ou por quem produz os mecanismos de ensino ou memória oficial que é veiculada pelos presidentes ou pelas instâncias políticas do Estado, etc., têm determinadas leituras da história. E é importante estas histórias individuais e alternativas para contestarem, de algum modo nos darem esse outro lado da história. Eu ouvia a história do Abdoulaye, as várias intervenções que teve, e é uma história impressionante, porque nos mostra justamente que Portugal, ao mesmo tempo que construiu essa narrativa lusotropicalista que nos davas conta naquele excerto há pouco, rapidamente se apressou a tentar esquecer estes efeitos daquilo que foi a experiência colonial e a guerra em concreto. É impressionante o modo como foram tratadas estas pessoas que foram a carne para canhão num momento de necessidade de africanização do conflito, porque não havia tropas, era preciso reforçar o exército, e são tratadas de uma forma absolutamente indigna e deixadas ao abandono. E é muito interessante percebermos isso e vermos como Portugal ainda hoje é vítima desses silêncios. Eu há pouco tempo estive em Cabo Verde e tive uma história que também me fez pensar bastante nisto. Fui ter um momento de confraternização com uma pessoa que teria seus 40 anos e que me pergunta o que é que eu estou lá a fazer. E eu digo, estou aqui porque vim apresentar um projeto que agora tenho sobre memórias da guerra e das lutas de libertação. E ele mete assim as mãos na cabeça. Estamos na festa de anos da filha dele, e ele era uma pessoa que fazia culturismo e estavam os amigos dele, portanto era tudo gente de 1,90 m, muito musculados, e ele diz-me assim, isso não interessa para nada, isso é passado, qual é o interesse disso? Isso, é isso que tu que vens para aqui fazer, estudas isso. E depois chama-me à parte e mostra os 7 ou 8 livros que ele teria em casa. E esses 7 ou 8 livros eram todos sobre a guerra. E eu não percebi, primeiro aquilo não tinha interesse, mas era a única coisa que o levava a comprar livros de alguma forma. Portanto, tinha o livro do Carlos Mato Gomes e do Naceto Afonso, tinha alguns textos de memórias de ex-combatentes, portanto tinha livros sobre a guerra. E eu olhei para ele e ele explicou-me. O meu pai andou na guerra, a minha mãe andou na guerra, portanto, africanos que combateram do lado português. O meu tio andou na guerra e eu pergunto-lhe às vezes, mataste alguém? E ele diz, não sei, nós disparávamos, não sabíamos se era a nossa arma. A marca que ficou na guerra destas pessoas e nas gerações posteriores, porque estamos a falar de um filho de alguém que não combateu, mas que ainda tem uma transmissão do silêncio. E isto é impressionante. Alguém que mostra a importância que isso ainda tem através da necessidade voluntária e ativa de querer esquecer. Porquê é que isto é muito interessante? Porque eu acho que uma das violências do colonialismo foi esta, e que é uma das violências indiretas e muitas vezes esquecidas, é que colocou africanos contra africanos. Também o colonialismo também foi isso, e depois produziu estes fenómenos posteriores
de gente que tem que lidar com a sina daquilo que não foi a sua escolha, mas foi o resultado de ter estado numa dada circunstância, e de ter de lidar numa situação de absoluto abandono. E eu acho que esse elemento é frequentemente esquecido quando nós falamos da mudança política e do 25 de Abril e do pós-25 de Abril e do Portugal colonial e dos países irmãos que somos, etc. E faz-nos falta pensar nestes lados B da história. E por isso a história estas histórias singulares que não estão escritas nas grandes narrativas são importantes. Uma coisa que me fico não é revoltado, mas pronto, com Portugal. Você vê que há várias comuns. Você vê daquele cassete, daquele cassete que eu prestei a vocês, aquele cassete não, CD, está naquele várias comum, que era oficiais dos comandos. Aquelas pessoas tudo foram fuzilados. Na companhia, era batalhão dos comandos. Porque formaram a primeira companhia, depois formaram a segunda companhia, formaram a terceira companhia, mas conforme as pessoas iam morrer na guerra, ou ficar sem perna, qualquer coisa, fizeram mais 2 cursos de comandos, 2 cursos de comandos, que para completar que morreram na guerra. Houve 25 de abril, aquelas pessoas foram fuziladas. Porque ficaram lá, enganaram eles, porque houve engano, vocês ficam com o vosso patrício, não sei o que, vão trabalhar junto, não sei o que mais. Portugal vira a costa para cá, eles foram fuzilados. Mas o que Portugal fez para aquelas pessoas? Condenava aquela coisa. Publicamente é condenável. Aquelas pessoas não é outra coisa. Era militar, era obrigado a ir para a tropa. Depois de 25 de abril, Portugal ficou silencioso porque aquelas pessoas que foram fuziladas. Houve tantas valas comuns, mas toda a gente ficou caladinho. Ninguém fez nada. Depois estavam viúvas daquelas pessoas. Alguns estão a receber. Alguns não estão a receber. Por exemplo, essa senhora, aquele comandante que estava a mostrar agora, que estava nesse Capitão Segue, a mulher está cá, com os filhos. A mulher está tão revoltada. Quer dizer, está agora, parece uma pessoa que está maluca. Está mesmo assim, para. É um bocadinho triste desculpe, entrevista desta maneira, desculpe. Não. Bom, vamos terminar. Este foi o 25 de Abril, as histórias que a história não conta. Obrigado ao Abdoulaye Jalloh, comando africano na Guiné, à Joana Craveiro, diretora artística do Teatro do Vestido, à Joana Lopes, doutorada em Filosofia e autora do blog Entre as Brumas da Memória, e ao Miguel Cardina, investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Pergunto ao vento que passa notícias do meu país, e o vento cala a desgraça, o vento nada me diz, e o vento cala a desgraça, o vento nada me diz. Mas há sempre uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Há sempre alguém
semeia canções no vento que passa. Mesmo na noite mais triste, em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. Há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não.